todos. Devido ao nosso problema de número 7, o gráfico ele ter ficado meio apagado, né, meio pequeno aqui os valores, eu vou resolver essa questão para que vocês possam saber como é que a gente faz, tá bom? Eu vou tentar fazer um vídeo curto para poder mandar para vocês pelo WhatsApp. Então, essa questão 7, ela diz assim: uma escala de temperatura arbitrária x se relaciona com a escala Celsius de acordo com o gráfico abaixo. Então, está aí o gráfico, né? Na escala x, as temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal valem respectivamente. Então, o que ele está querendo saber aqui é o valor da temperatura de fusão do gelo e de ebulição da água medidas na escala x. Bom, o gráfico aqui é o seguinte, olha, eu tenho na horizontal a escala Celsius, temperatura aqui no gráfico ela está, bem aqui eu tenho 40 graus Celsius e bem aqui eu tenho 120 graus Celsius, certo? Então essa aqui é a escala Celsius, ok? E a escala X está na vertical. Aqui eu tenho 80 graus X, perfeito? O cruzamento das duas, eu tenho o valor zero, tá? Então, isso significa dizer o seguinte: quando eu tiver o valor de 0 graus Celsius, o valor de 0 graus X, o valor da temperatura Celsius é 40. Tá? Por quê? Porque o gráfico está cortando a linha aqui na horizontal. Quando eu tiver o valor de 80 graus X, tá? O valor da temperatura aqui no caso vai ser quem? O valor da temperatura aqui no caso na escala Celsius vai ser 120 graus Celsius. Tá? Por quê? Porque eu tenho o ponto aqui, tá, relacionado a essas duas temperaturas no gráfico. Bom, como é que eu vou resolver esse problema? Basicamente, pessoal, a gente vai fazer uma lei de formação entre essas duas escalas, tá bom? Então, nós vamos começar, primeiramente, fazendo o seguinte. Nós sabemos qual é o valor da temperatura de fusão do gelo e de ebulição da água na escala Celsius. Mas a gente, no momento, vamos optar por não mexer nesses valores por enquanto, tá bom? Depois a gente admite esses valores. Então, olha só o que a gente vai fazer. Primeiramente, a gente vai imaginar aqui a temperatura X, tá bom? A gente vai colocar essa aqui na frente, perfeito? Então, e aqui nós temos essa escala aqui, a escala X, tá? E aqui nós temos uma outra escala, que seria quem? Que seria a escala Celsius. Então, a gente vai admitir ela aqui também, tá? E agora, nós vamos relacionar a escala Celsius aqui. E agora nós vamos relacionar os valores seguintes, de acordo com esse gráfico. Veja bem, quando eu tiver 0 graus, na escala X, 0 graus X, na escala Celsius eu vou ter 40 graus Celsius, de acordo com o gráfico. Bom, na escala X, quando a temperatura for 0, a escala Celsius a temperatura vai estar sendo medida a 40 graus. Quando na escala X eu tiver o valor de 80 graus X, na escala Celsius, esse valor vai ser quem? 120. Então, eu vou colocar bem aqui 120. Certo? Perfeito? Ok. Muito bem. Então, tem esses valores aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar o seguinte. Vem cá, e se houvesse uma temperatura aqui, vou chamar essa temperatura aqui de X qualquer, vou pegar aqui uma caneta mais fina, uma temperatura X qualquer, e relacionar essa temperatura X com um valor de temperatura, uma temperatura C de Celsius qualquer. Né? Eu não sei qual é esse valor. A partir daqui, a gente faz uma lei de formação. Como é que a gente vai fazer essa lei de formação, então? Nós vamos ver o seguinte, olha. Mesmo segmentinho lá que a gente fazia, o mesmo esqueminha. Ó, aqui você tem um segmento de reta menor, né? Que varia de 0 até x. Então, esse segmento de reta menor é quem? X menos 0. Tá? Deixa eu colocar aqui mais para cima. X menos 0. Perfeito? Aí eu vou e divido por esse segmento de reta maiorzinho aqui, ó. Tá? Que é a escala toda, no caso.
Então, é um segmento de reta que varia de 0 até 80. Então, eu pego o segmento menor e divido pelo segmento maior. 80 menos 0. Tudo isso vai ser igual a quem? Aí eu venho agora para a escala Celsius, que é essa aqui, né? Eu vou pegar o quê? Eu tenho aqui o segmento de reta menor varia de 40 até C. Então, eu tenho C, que é a parte de cima, menos 40. Tudo isso eu vou pegar e vou dividir pelo segmento maior. Quem é o segmento maior aqui no caso? É a escala Celsius toda, que é quem? 120, né? No caso, 120 menos 40. Você percebe que aqui eu não estou usando o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água, tá bom? Por que não? Porque eles não são conhecidos na escala X. Mas eu tenho pontos fixos, pontos, aliás, não são fixos, mas são pontos que se correlacionam entre as duas escalas. Então eu prefiro utilizá-los para ficar mais fácil. Tá bom? Ok. Agora, o que a gente faz? A gente simplifica essa equação. X menos 0 é x. Então, aqui eu tenho x sobre 80 menos 0, 0 é 80. Tudo isso vai ser igual a quem? C menos 40 continua. C menos 40. Tudo isso dividido por quem? 120 menos 40 é 80. Você nota que os denominadores são iguais. Então, o que vai acontecer com esses dois caras aqui? Eles vão ser eliminados, porque eles são iguais. Portanto, eu consigo perceber que nessa situação do problema 7, tá? Onde eu estou interpretando esse gráfico aqui, eu posso relacionar a escala X com a escala Celsius a partir dessa equaçãozinha. X vai ser igual a C menos 40. Perfeito? Então, ok. Então, nós temos agora a lei de formação. E agora, o que a gente vai, então, fazer para poder resolver totalmente o nosso problema? O que o nosso problema quer? Ele quer que nós determinemos a temperatura de fusão do gelo e de ebulição da água, justamente na escala X. Perfeito? E aí nós temos a lei de formação, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Bom, nós vamos, a partir de agora, admitir o seguinte. Opa, eu sei que na escala Celsius, a temperatura de fusão do gelo, tá? A temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Então, admitindo a temperatura de fusão do gelo no caso, né? C igual a 0, que é a fusão do gelo, nós vamos ter o primeiro ponto procurado. Então, nós vamos ter o quê? X igual a 0 menos 40. Isso aqui, então, me dá aqui, na escala X, a temperatura de fusão do gelo é quem? Menos 40 graus X. Então, já resolvemos aí a primeira situação, que é a difusão do gelo, né? Aqui nós temos a fusão, ok? Do gelo. Pronto. Perfeito? Agora, vamos admitir o quê? Pegar aqui embaixo, né? Admitindo o quê? X igual a 100, perdão, gente, C igual a 100 graus Celsius, tá? Ou C igual a 100. O que nós vamos ter agora? 0 graus Celsius. Nós vamos ter, pela equação, x igual a 100 menos 40. No lugar do C, você percebe que eu coloquei o valor 100, porque eu admiti ele igual a 100, no caso, que é a temperatura de ebulição da água. Ebulição da água, tá bom? Então, x, no caso aqui, vai ser igual a 60 graus X, tá certo? Então, nós chegamos aqui à conclusão, né, que a água ela vai entrar em ebulição quando na escala X eu tiver o valor 60 graus. Ebulição
da água, ok? E está feito o probleminha. Bom, espero que todos tenham entendido. Um abraço a todos.